Gênesis 48, do verso 13 a 22, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até este dia, e o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Amém, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos na tua presença, diante da tua palavra, deste momento em que iremos ouvir a pregação. Seja exaltado o nome do Senhor, cumpra-se os teus propósitos. O Senhor estabeleceu, ó Deus, este meio de graça, a pregação. Por isso pedimos tua bênção, ó Deus, que o Senhor mesmo, Cristo, venha falar por meio da pregação, e que teu Espírito, ó Deus, opere com a palavra no coração. Cumpra-se o teu querer, ó Deus, salva pecadores, é o nosso pedido e oração. Edifica a tua igreja, avança o teu reino, ó Deus, nesta terra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já consideramos na primeira parte deste capítulo a escolha e a adoção dos dois filhos de José para serem contados entre os filhos de Jacó e também para fazer parte das tribos de Israel. E nós falamos que a adoção é uma bênção do pacto. E, de fato, o pacto é soberanamente administrado e o ato de adotar ou a adoção também é um ato soberano da parte de quem adota, é um ato soberano. O que acontece na adoção é que alguém que não é filho natural é escolhido para que receba o direito e privilégio da filiação igual à de um filho natural. E nós já observamos que isso acontece no nosso texto a Manassés
e Efraim. E claro que por trás desta adoção de Manassés e Efraim, há uma escolha de José para a primogenitura. José, através dos seus 2 filhos, receberá uma porção dobrada na terra entre as tribos de Israel. José será 2 tribos, receberá a porção dobrada. Então Deus escolheu José para dar a ele a bênção do primogênito, no caso, através da escolha do seu pai Jacó. Desse modo, irmãos, nós observamos no texto que a ideia de pacto, a ideia de bênção que está relacionada ao pacto, a própria ideia de adoção, todos esses temas estão interligados nas Escrituras. E nós também já vimos e aprendemos que toda essa bênção, pacto, toda essa ideia de adoção se cumpre em Cristo Jesus. O pacto eterno é revelado na antiga aliança e administrado de certa forma, como Deus estabeleceu na antiga aliança. E na nova aliança nós temos ainda mais clareza sobre este evangelho, este plano eterno de Deus. E Paulo fala sobre isso na carta aos Gálatas, sobre a adoção. Em Gálatas 4, do verso 4 a 5, Paulo diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Aí veja, qual o propósito? Deus enviou seu Filho, isso estava no plano eterno, no pacto eterno. Deus enviou seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, bendita e santa, nasceu de mulher, encarnou, para nos resgatar, para resgatar os que estavam sob a lei. Mas veja o que Paulo diz no final deste verso 5. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a adoção é o propósito, um dos alvos, ou uma das bênçãos do pacto, desse plano de Deus. Deus nos deu Cristo, Deus nos perdoa, nos resgata, e Deus faz mais, Ele nos adota. Todas as bênçãos do pacto que vemos no Antigo Testamento aqui, então, apontam para Cristo. Há uma bênção espiritual maior que nós temos em Cristo. Paulo diz também na carta aos Efésios: nele, em Cristo, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Então, entre estas bênçãos, também a bênção que recebemos, o direito, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós recebemos a adoção de filhos. Nessa última parte do capítulo 48, nós veremos propriamente a transmissão da bênção. Veremos então Jacó pronunciando a bênção sobre Manassés e Efraim. A bênção vem de Deus, e no nosso texto, e aqui no contexto dos patriarcas, e é transmitida por meio dos pais, aqui no caso de Jacó. Então nós veremos sobre esta bênção pactual transmitida. Irei caminhar, irmãos, nesse texto a partir do tema: a bênção pactual é soberanamente administrada. A bênção pactual é soberanamente administrada. Em primeiro lugar, irmãos, veremos que a bênção não depende do querer humano. E isso está no verso 13 e no verso 14. O verso 13 e o verso 14 que lemos é a cena em que José posiciona os seus filhos, Manassés de um lado e Efraim de outro. Veja aí que a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Veja que Jacó está cego, então José posiciona bem os filhos ali diante de Jacó para que os abençoe. Mas no 14 diz que Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, e a esquerda sobre Manassés, cruzando as mãos. E a mão direita devia estar sobre o primogênito. Isso aponta para o fato, e veremos aí, Efraim recebe uma primazia desta bênção, uma porção maior, digamos assim, desta bênção. E isso, irmãos, é a vontade de Deus. Jacó, então, ele é consciente disso, ele age pela fé,
veremos que ele irá falar que Efraim será maior. Então nós sabemos, ele tem revelação de Deus, ele age pela fé, não é por acaso. E então esta bênção e o fato do mais novo receber então uma primazia, de fato, irmãos, isto é de Deus, é algo que vem do Senhor, não é o querer humano. Da parte de José, Manassés, como primogênito, deveria receber a prioridade, mas Deus deu a prioridade para Efraim. Em toda a Escritura, irmãos, há muito sobre essa questão, e nós já temos acompanhado isto no livro de Gênesis. O Senhor disse a Moisés, em Êxodo 33, 19, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Isso fala da livre graça de Deus, Deus distribui os seus dons como Ele quer. Também Paulo, comentando isso em Romanos 9,16, diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus é soberano, a escolha de Deus é soberana, a bênção pertence a Deus. E Ele distribui a sua bênção como lhe apraz, conforme o seu querer. Então, em nosso texto, há um pai posicionando seus filhos. Naturalmente, a expectativa é que o mais velho recebesse a primazia, mas guiado por Deus, Jacó cruza as mãos e dá a bênção maior a Efraim. E isso mostra que a bênção divina não segue as expectativas humanas ou a ordem natural, mas a soberania de Deus é que determina estas coisas. Há uma escolha soberana de Deus, há um plano eterno de Deus. Deus é um Deus eterno, Deus escolheu os seus eleitos no pacto eterno. Cristo é o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, Cristo, no pacto eterno, aceitou morrer pelos eleitos. Deus, então, tem os seus e Ele distribui a sua bênção como lhe apraz, como quer. Então, a escolha de todo filho de Deus acontece no pacto eterno e não segue um padrão humano, de expectativas humanas. Há uma vontade de Deus, não sabemos o porquê, uma vontade secreta. O que sabemos é que Deus tem os seus eleitos e nós vemos no relato bíblico, então, como Deus escolhe, muitas vezes frustrando expectativas humanas. Então, essa ideia que temos aqui no Antigo Testamento, da figura do filho mais novo, não é que, claro, Deus escolhe pessoas de todas as classes e pessoas mais velhas também, não é uma questão de que só o mais novo será escolhido. A ideia, irmãos, aí é de fato demonstrar esse fato de que há uma soberania de Deus, de que há uma quebra de expectativa. E, de fato, mais uma vez digo, Jacó está cego, mas ele sabe o que está fazendo. Não é um ato confuso. E nós citamos isso porque o autor aos Hebreus fala sobre isso. Em Hebreus 11, 21, diz que pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Então esse ato de cruzar as mãos foi um ato de obediência, foi um ato de fé. Apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então esta bênção, tudo isso que vemos aqui no nosso texto de Gênesis capítulo 48, nós temos então a própria Escritura lançando luz de que é um ato de fé em Deus, de obediência da parte de Jacó. Deus escolheu que Efraim teria então essa prioridade e é assim que acontece. Era isso que Isaac deveria ter feito com Jacó. Lembra que quando Rebeca está grávida de Esaú e Jacó, e os gêmeos, ela não sabe que é gêmeos, os gêmeos lutam no seu ventre, e ela ora, eles oram, Isaac e Rebeca oram, e Deus revela que há duas nações no ventre, mas que o mais velho serviria o mais novo, o mais moço. Então foi revelado a Isaac, mas Isaac gostava de Esaú, da sua caça. E lembra, Isaac, no que dependesse dele, iria abençoar a Esaú e causou toda aquela confusão que nós já vimos. Jacó então enganou seu pai
junto com a sua mãe, vestiu peles e mentiu para o seu pai. Algo terrível que causou tantos problemas, divisão na família. Então Isaac deveria ter feito isso, obedecer a Deus, a revelação de Deus. Deus revelou que deveria ser Jacó, aquele que receberia a bênção. Então, é isso que deveria ter acontecido. Jacó também deveria ter confiado na promessa de Deus. De algum modo, a bênção chegaria a Jacó, não precisaria ele enganar o seu velho pai. Não era necessário atalho. Jacó é o eleito, é o amado de Deus na eternidade. Certamente ele seria abençoado, porque a vontade de Deus é muito maior do que a vontade de Jacó em receber a bênção. E agora nós vemos, irmãos, os filhos de José também. No caso aí, entre os dois aí, Efraim é posicionado numa posição de primazia. José não sabe da revelação de Deus e, claro, seu pai é cego, ele posiciona ali os filhos da melhor maneira para que o pai não errasse, né? Como que guiando as mãos de Jacó. José, então, ao ver o pai trocando as mãos, isso lhe é desagradável. E mais à frente no texto, José, ele insiste com o pai, que não, é Manassés, ele é o primogênito, a mão direita sobre Manassés. E Jacó, irmãos, ele está consciente, ele diz mais à frente no nosso texto, que sim, Manassés será abençoado. Verso 19, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então nós vemos que há revelação de Deus, Jacó é consciente disso. Jacó adota os filhos de José, lhe dá direitos e privilégios entre os filhos de Jacó, e também lhe concede bênção através da imposição de mãos. Os dois foram abençoados, irmãos. Os dois foram abençoados. Apenas que um teve a primazia. E Deus escolheu o mais novo para receber essa bênção principal. Mais uma vez, isso deve nos levar a considerar o que temos em toda a Bíblia e no nosso texto. As escolhas de Deus, os critérios de Deus não são os nossos, não é o que nos agrada. Não é o que nós esperamos. Para nós, parece que está tudo invertido. Por que Deus escolhe este pecador e aquele outro não? Mas nós não sabemos. A Jacó foi revelado que seria o mais novo, embora não todos os motivos. O que nós sabemos, irmãos, é que há um Deus soberano e que elege pecadores, um Deus que o destino das criaturas racionais está nas suas mãos. E que esses eleitos recebem a bênção e o privilégio de serem feitos filhos de Deus. E estes que se tornam filhos de Deus, que são regenerados, salvos, foram escolhidos por Deus na eternidade. Nós temos que ter muita cautela quanto às nossas expectativas. É por isso que o Evangelho, e Cristo nos manda pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nós, irmãos, temos que moderar muito as nossas expectativas. Porque talvez pensemos, aqui essa semente vai produzir fruto e essa pessoa vai se converter. Mas muitas vezes isso é frustrado e onde achávamos que não iria produzir fruto algum ou alguém não iria se converter, Deus tem um eleito ali e o salva. Nós cremos na soberana eleição de Deus porque é bíblica, está na Escritura. E também sabemos que Deus não segue os nossos critérios e expectativas. E como igreja, nós precisamos ser maduros na fé nestas questões. E submissos, né? Veja que Isaac causou muito problema, porque Deus disse para ele que era o mais novo, mas ele insistiu em querer abençoar Esaú e vimos todo aquele problema naquela questão. Então, a igreja, nós precisamos como igreja ser maduros, nos submeter à vontade do Senhor e saber que a bênção é de Deus e Ele abençoa quem Ele quer. Por exemplo, aqui no nosso texto, José já é muito abençoado. José
é primeiro-ministro do Egito, é governador. José, nem talvez alguém pode dizer, nem precisava dessa bênção. Humanamente falando, José já tinha tudo, é rico. Mas, irmãos, isso pertence a Deus. Isso vem de Deus, é da eleição de Deus. Então, aqui no caso, o filho mais novo foi abençoado. José também é um exemplo de filho mais novo. Então, não é uma questão de circunstância ou natureza, mas é graça de Deus. É pela graça de Deus. Mais uma vez digo, isso não está aqui para dizer que Deus não abençoa os mais velhos, mas que ninguém deve confiar na carne ou na natureza. Embora não sabemos exatamente todos os porquês, sabemos que Deus elegeu por seu amor eterno, Ele amou os seus eleitos em Cristo, na eternidade, mas sabemos que não é nada na carne ou na natureza. Então nós devemos moderar as expectativas humanas, porque o Senhor não está preocupado em agradar as nossas expectativas em sua eleição. O Senhor é soberano, Ele escolhe, Ele elege grandes pecadores, talvez pecadores aos nossos olhos não tão grandes, mas sabemos que diante de Deus merecem um inferno eterno. Então Deus é soberano e nós devemos subjugar, submeter nossas expectativas diante do Senhor. Então Deus sabe quais são as expectativas humanas e Deus não age conforme elas, não faz aquilo que esperamos ou preferimos. O Senhor não vai satisfazer as nossas expectativas ou desejos, muitas vezes até aquilo que queremos, e muitas vezes Deus faz muito mais e melhor, e Ele nos deu Cristo, Ele fez muito mais do que nós merecíamos ou desejávamos, Ele nos deu Cristo. Por exemplo, no Novo Testamento, no Evangelho, Nicodemos foi a Jesus e para fazer uma pergunta a Jesus, trata Jesus com todo respeito, o mestre, e Jesus, como que indo contra a expectativa daquele mestre de Israel, lhe diz: você tem que nascer de novo. Então, de fato, Deus, Ele é soberano, Ele elege, Ele age conforme quer, Ele não está preocupado com as nossas expectativas e sentimentos. Ele quer que sejamos felizes na eternidade, mas muitas vezes Deus vai contra aquilo que esperamos, até para o nosso bem. Se alguém não nascer de novo, disse a Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Então, se há um Deus soberano, e há, sabemos então que haverá, a vontade do homem será confrontada, a sua expectativa será confrontada, e nós vemos isso em todas as Escrituras, nós vemos isso também no Evangelho. Deus escolhe a sua bênção, não segue o nosso padrão, não é aqueles que nós achamos que Deus deveria abençoar. Deus age como quer, talvez desagradando a carne, muitas vezes sim. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 a 31, falando à igreja dos Coríntios e a nós também, a todo o povo de Deus, Paulo inspiradamente fala: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aí veja como Deus frustra a sabedoria do homem e a expectativa do homem. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, os mais fracos, os mais vis aos olhos do mundo, os que não são sábios aos olhos desse mundo. Então, Deus, Ele, na sua escolha, usou critérios que confundem. E aí nós vemos toda essa ideia também da troca de mãos ali, nessa cena de Gênesis 48. Irmãos, nós veremos também, em segundo lugar, do verso 14 a 15, Jacó transmite a bênção. Então, no verso 14 e no verso 15,
temos o exato momento da transmissão da bênção. Israel então estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e etc., como lemos. E no verso 15 diz: e abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, e em diante também, e o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, sejam neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Na verdade, verso 15 e verso 16, a bênção. Então, Deus tem uma bênção desde o pacto eterno, e a pergunta é nesse ponto. Aqui no texto vemos que a bênção é transmitida por Jacó. Mas a pergunta, irmãos, é como essa bênção chega aos eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus para serem feitos filhos de Deus, adotados. Qual é o meio? Como essa bênção chega? E segundo argumentamos no nosso tema, essa bênção é soberanamente administrada por Deus. Aqui no período patriarcal, na antiga aliança e nesse período patriarcal, o Senhor fez promessas aos pais e revelou a aliança. E a bênção era transmitida de geração em geração por meio dos pais. Nós sabemos que no Novo Testamento a bênção de Deus, a fé salvadora, a regeneração, o arrependimento, tudo isso é operado por meio da pregação do Evangelho, pela obra do Espírito Santo. Tudo isso é feito debaixo da soberania de Deus e de uma estrutura que Deus estabeleceu, que nós já vimos na sessão anterior desse texto, no sermão anterior, uma estrutura que é pactual. Então, como é que essa bênção chega aos eleitos? Aqui no nosso texto, o instrumento, de certo modo, o mediador dessa bênção, Deus usa Jacó, que invoca a bênção sobre os seus netos, que agora são filhos. E ele faz isso pela fé, como vimos. Isso, mais uma vez, vemos aqui, não procede de Jacó. Não são palavras genéricas de bênção, ou palavras de autoafirmação. O que está sendo transmitido aqui, irmãos, é a bênção pactual. Então é esse o modo que Deus operou no Antigo Testamento, por meio de promessas, de profecias, se revelou aos pais, usava os patriarcas para transmitir essa bênção. Na bênção, veja, Jacó, ele invoca a Deus, o Deus da aliança. Ele diz aí: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida. O anjo, Cristo pré-encarnado, o anjo da aliança, o próprio Senhor Jesus Cristo, que o pastoreou, que o livrou de todo o mal, abençoe a estes rapazes, sejam neles chamado o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão de povos. O Deus que o pastoreou, o anjo que o libertou. Então ele invoca a bênção do Deus eterno, do Deus trino, a bênção de Cristo sobre aqueles dois rapazes. Após isso, Manassés e Efraim, então, entram na participação de todas as bênçãos da terra prometida, serão herdeiros ali da aliança junto com seus tios, igual a Rubens, Simeão e todos os outros. E este, irmãos, é o meio que Deus usou para transmitir a bênção nesse período do pacto patriarcal. E Jacó se submete a esse método, esse modo que Deus escolheu agir, e faz o que Deus lhe ordenou a fazer. Cruza as mãos e abençoa. Então, embora o meio de administração do pacto da graça é diferente, em vários momentos da Escritura, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o princípio pactual permanece, de que, de fato, Deus é um Deus de aliança. No caso, também há um princípio espiritual que permanece, de que os pais devem transmitir o seu legado espiritual e abençoar os filhos. Mas no Novo Testamento, como é que nós abençoamos os nossos filhos? Como é que os nossos filhos podem ser abençoados? Claro que é igual ao Antigo Testamento. Eles precisam estar em Cristo. Apenas serão abençoados se estiverem em Cristo. E como os nossos filhos podem ser unidos a Cristo?
por meio da pregação do Evangelho. E onde o Evangelho é pregado? Especialmente na igreja, mas também, claro, através da pregação doméstica, nos lares, os pais, leitura bíblica, também Deus usa pelo Espírito Santo estes meios. Mas é preciso anunciar o Evangelho aos filhos da aliança. É o que vemos, o princípio está aqui, é o princípio do Antigo Testamento, há uma bênção pactual sendo transmitida, o Evangelho era transmitido assim, o Espírito Santo operava fé no coração dos eleitos por estes meios do Antigo Testamento, promessas, profecias, Cordeiro Pascal. Estes meios eram usados na antiga dispensação, mas agora no Novo Testamento, irmãos, nós temos a revelação completa, nós temos o Evangelho, e para que os filhos sejam abençoados, eles precisam então ouvir a pregação do Evangelho. Então os pais abençoam os filhos ao trazê-los para a igreja local, para que ouçam a pregação. O método de Deus é administrado, também no culto doméstico, na instrução, também é um meio que Deus usa, especialmente, claro, sabemos, o Senhor se agrada em usar a pregação. Mas o fato, irmãos, é que o Senhor é soberano sobre os métodos de transmissão da bênção. Cabe a nós obedecer. No Antigo Testamento, Jacó obedece. Ele abençoa, ele transmite pela fé. Então Deus lhe falou, ele transmitiu a bênção, impôs as mãos e de fato abençoou os seus descendentes. E nós devemos então usar os métodos, os meios de graça do Novo Testamento. Pense nisso, o maior legado que você pode transmitir aos teus filhos é que de fato eles sejam feitos filhos de Deus, nascidos de novo. Então, de fato, os pais têm uma grande responsabilidade em instruir os seus filhos. E vemos também, irmãos, aqui nesse texto, como é errado separar os pais dos filhos e os filhos da igreja, dos métodos de Deus, dos meios de graça que Deus estabeleceu. Também, irmãos, veremos em terceiro lugar, verso 17 a 22, Jacó está certo da promessa. Então, Jacó abençoa até o verso 16, abençoa ali os seus filhos, seus netos, que agora são filhos. E do verso 17 ao 22, temos aí José, ele se desagradou, ele ficou irritado com a troca de mãos, tenta explicar ao pai, tenta mudar a mão do pai, da cabeça de Efraim para a de Manassés. O pai então diz não assim, ele diz não assim, o pai recusa, eu sei, meu filho, eu sei, e tudo aquilo que nós já vimos aí. E tudo isso, irmãos, demonstra convicção da parte de Jacó. Jacó não é porque está velho, cego, que não sabe o que está fazendo, não. Isso demonstra convicção. E Jacó diz com convicção que o Senhor lhe revelou essas coisas. Ele diz a José, eu sei, ele também será um povo, também será grande. Contudo, o irmão menor será maior. Deus revelou isso a Jacó. Pela fé, então, ele age assim. Pela fé, confiando na palavra de Deus. Então, nós vemos aqui nessa última sessão que Jacó está plenamente certo da promessa de Deus, que os seus descendentes iriam voltar para a terra de Canaã, que haveria uma multidão de povos, descendência numerosa, a partir dos seus filhos e netos. Jacó já havia feito José lhe prometer, lembra? No capítulo anterior, ele fez José jurar que levaria os seus ossos para o sepulcro de seus pais. E isso, irmãos, essa ideia de levar os ossos não é só um preciosismo quanto à terra, porque na volta de Cristo todos os mortos ressuscitarão onde estiverem. Mas a ideia é que, de fato, ele crê na promessa, a promessa estava ligada à terra de Canaã, então ele faz o seu filho José jurar de que quando fosse cumprido ali, Deus os levasse de volta, os seus ossos, então, seriam levados ali para a terra de Canaã. Então, por essa sessão final, nós vemos que não há nada aleatório quanto à promessa, há uma convicção, Deus vai cumprir a promessa, e nós vemos também através disso, irmãos, que o crente deve viver pela fé. Jacó viveu pela fé, morreu nessa fé,
na expectativa de que Deus vai cumprir as suas promessas. Deus é fiel, Ele cumpre e vai cumprir todas as suas promessas. Irmãos, a partir desse texto ainda algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos falado aqui sobre essa doutrina da adoção. Você, crente, foi adotado. Você foi feito filho de Deus. E é isso que a Bíblia diz. E diante disso que a Bíblia diz, você deve meditar nestas coisas e fazer esse exame, pergunta, se você de fato experimenta estas coisas. Você ouviu a palavra de Deus, você submeteu aos métodos de Deus, quando Deus te salvou e te deu a fé, o arrependimento, uniu a igreja. Você experimentou esta graça pelos meios de Deus, pelos métodos de Deus. Então é muito importante que cada um faça este exame, porque de fato todo crente é feito filho de Deus, e isso acontece por meio da aliança, da graça, por meio da pregação, por meio dos métodos de Deus. Não é fora do pacto, não é fora da aliança, não é fora dos meios de Deus que Deus opera a fé, o arrependimento, e faz alguém filho de Deus. Então é necessário esse autoexame, que cada um considere se de fato isso é real na sua vida. Se você foi de fato adotado e feito filho de Deus. Nós já falamos também que todas as bênçãos estão em Cristo. Essa adoção, a bênção do pacto, as graças, tudo está em Cristo. E diante disso, nós sabemos pelas Escrituras, e você deve saber isso, que você não vai receber nada fora de Cristo. E Cristo opera por uma estrutura pactual, que Ele mesmo estabeleceu, a sua igreja. E nós vimos em todo o capítulo, no sermão anterior e também neste, que no Antigo Testamento esse pacto, a antiga aliança, Deus administrou estas coisas por meio de promessas, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal, e o Espírito Santo operava fé no coração dos eleitos através desses meios de Deus. Era assim que era administrado estas coisas, o Evangelho por meio de sombras. E tudo isso apontava para Cristo, e eles olhavam para frente, para Cristo, e criam. Agora, no Novo Testamento, isso é feito pela pregação e administração dos sacramentos, ou seja, através da igreja. Então, não tem bênção fora de Cristo, e Cristo opera por meio da igreja. E desse modo, então, também não tem bênção fora da igreja. A bênção está em Cristo através da igreja. Claro que há casos extraordinários, o meio ordinário é a pregação. Há casos extraordinários que alguém, ao ler a Escritura, alguma literatura fiel, piedosa, bíblica, o Espírito pode soberanamente operar, mas essa pessoa vai ser unida a Cristo e à igreja, ao ser convertida e regenerada. Mas o que vemos, irmãos, é que muitos querem ter ou acham que têm Cristo, mas que não precisam da igreja, dessa estrutura pactual. Acham que podem ser abençoados diretamente. Não, eu busco Cristo na minha casa mesmo, ou em qualquer lugar. Mas não é isso, irmãos, que nós vemos em todas as Escrituras. Não é isso que está revelado na palavra de Deus. E você primeiro precisa olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz, como essas coisas são, e então olhar para si mesmo e ver se essas coisas são assim na tua vida. É assim que essas coisas têm que ser consideradas. Você vai à Bíblia, a Bíblia diz como é que Deus salva, qual é a estrutura, tem alguma forma, métodos que Deus usa, e você tem que ver, eu experimentei isso desta maneira. Então, você precisa considerar se essas coisas são assim na tua vida, você precisa pensar nisso. A bênção maior, é claro, vem através de Cristo, mas Cristo é mediador de uma superior aliança. Cristo é Senhor do pacto, da aliança, Hebreus 8:6. Cristo não tem nada com os que estão fora da aliança. Não há promessa de salvação fora da aliança, do pacto. Deus promete abençoar por meio desse pacto. Então, em primeiro lugar, é necessário considerar
sobre essas questões do pacto, da adoção, da bênção, se isso é assim na tua vida, se isso é assim conforme a Escritura, conforme a verdade revelada na Escritura. Em segundo lugar, também vimos no sermão, e mais uma vez vamos considerar, sobre a questão da eleição, nós aprendemos o fato de que Deus não se submete a convenções humanas. Deus escolhe quem Ele quer para ter a primazia, os privilégios, o direito de ser filhos de Deus. Isso está nas mãos de Deus. Deus é soberano, o pecador precisa ouvir isto, ser humilhado, para que ele possa se arrepender da sua vaidade, do seu orgulho, ir a Cristo. E aí nós vimos no texto que Deus usou esse método de escolher o mais moço para dar um destaque, para mostrar que Deus é soberano nessa questão da escolha e da eleição, e que não é de quem quer ou de quem corre, mas de Deus conceder a sua misericórdia. O caso de José, por exemplo, José, na mente dos seus irmãos, já deveria estar morto, foi rejeitado, mas recebe a primogenitura, recebe porção dobrada entre os seus irmãos. Também os seus descendentes, os filhos de José, terão a primazia na terra prometida. Então, tudo isso, irmãos, demonstra, e tudo isso flui da eleição de Deus e demonstra que Deus, Ele escolhe, elege e distribui os seus bens, os seus dons, como Ele quer. E em terceiro lugar, nós devemos também aprender e considerar, conforme vimos no final do capítulo, olhando para a fé de Jacó, que crentes maduros irão ter plena certeza da esperança no que está revelado na Escritura, e serão submissos às verdades bíblicas. É verdade, alguém pode ser crente e não sabe nada sobre essa história de pacto, ou não tem essa profundidade toda sobre essa questão do como Deus se revelou em cada um desses momentos da Bíblia, no Antigo Testamento, o Novo, esses detalhes teológicos. É verdade, alguém pode ser um convertido, Deus salva pela pregação da lei, do Evangelho, pela sua graça. Então alguém pode viver, ser um crente fraco, digamos assim. Ele não tem essa profundidade, ele não age segundo esse padrão. Mas veja que o propósito de Deus é trabalhar os seus filhos crentes até que eles sejam maduros e submissos à sua palavra e ao seu plano. É isso que aconteceu com Jacó, irmãos. Jacó, no caso também Isaac queria abençoar Esaú, Jacó quis tomar a bênção, e o que nós vemos no final da sua vida, mesmo cego, já velho, é um Jacó maduro, submisso, obediente ao método de Deus, agindo pela fé, abençoando conforme Deus quer e escolheu o mais novo, nesse caso específico. Então, com a idade e experiência, se tornou um crente mais forte, mais convicto. Então, crentes maduros são crentes que cada vez mais têm plena convicção, plena certeza. Devem viver mais ainda pela fé, com convicção. Ou seja, você crente veterano, maduro, deve considerar essas coisas. A igreja deve considerar estas coisas, que um cristão deve estar mais convicto com o passar dos anos. Não pode ser, meus irmãos, que com o passar dos anos as pessoas estejam mais perdidas ou frouxas na sua fé, com menos certeza, com menos submissão a Deus, menos obediência, menos resolução de fazer o que Deus ordena, de agir conforme a revelação de Deus, a sua palavra. Então, crentes maduros precisam ter plena certeza, e essa plena certeza levará à obediência, a uma fé forte, madura, a uma firmeza mesmo. Alguns podem achar que é ser rigoroso, podem ter um preconceito contra crentes maduros que são bem firmes e estritos nas suas posições, mas é assim que vemos, irmãos. O contrário é que deve produzir em nós um alerta. A pessoa tem anos de caminhada e parece que nunca chega à maturidade, nunca tem uma fé firme e forte. Isso é um problema, é algo que deve
trazer um sinal de alerta. Irmãos, que o Senhor então tenha misericórdia de nós, nos abençoe, aplique essas verdades ao nosso coração, que o Espírito Santo opere no coração dos seus eleitos, aqueles que ainda não estão em Cristo, venha atraí-los a Cristo, os eleitos do Senhor, e aos salvos também trazer maturidade na fé e confiança na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Deus da aliança eterna, do pacto, revelado na história, ó Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, o pacto da graça. Louvamos o nome do Senhor pelas tuas bênçãos espirituais, que são desde a eternidade, que o Senhor concede, ó Deus, soberanamente, aplica soberanamente, administra soberanamente estas coisas. Nos alcançou, ó Deus, perdidos estávamos, e no tempo devido o Senhor enviou a tua palavra, o teu Espírito, nos deu arrependimento e fé, nos fez filhos do Senhor, tudo pela tua graça, ó Deus, e eleição do Senhor. Não somos melhores do que os outros, do que ninguém, foi graça do Senhor. Assim, ó Deus, vem o teu reino, sabemos que há muitos eleitos do Senhor, sabemos, ó Deus, que se o teu evangelho está sendo pregado é porque o Senhor tem planos de salvação para pecadores, e pedimos especialmente, ó Deus, por Portugal, por Braga, por todos aqueles que ouvem a pregação por meio desta igreja, pelos visitantes, ó Deus, por aqueles que ainda não estão em Cristo e que estão debaixo da pregação do Evangelho, os filhos também. Pedimos, ó Deus, a operação do Teu Espírito. Envia o Teu Espírito, ó Deus, quebranta os corações, ilumina a mente, opera a convicção, ó Deus, nestas almas. Transmite, ó Deus, a Tua bênção por meio do método que o Senhor mesmo estabeleceu. A Tua igreja, ó Deus, usa a Tua igreja em toda a terra, também aqui, ó Pai, e fortalece a nossa fé nestes meios, na estrutura pactual. Ó Deus, nos dá ser um povo firme, que possamos ter a plena certeza que o Senhor cumprirá a Tua promessa, pelos meios que o Senhor estabeleceu. Dá-nos a Tua bênção, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.